Olá pessoal, mais uma vez a gente vai estar iniciando aqui o nosso conteúdo de cinesiologia e biomecânica. Então eu vou pegar de onde a gente tinha parado, né? Estava falando sobre a articulação do ombro, tá? Então anteriormente a gente tinha falado dos graus de amplitude, né? Que o ombro ela é uma articulação muito móvel, possui um alto grau de flexibilidade, de mobilidade, mas é claro que com isso também vem os riscos, tudo bem? Então, o que é que a gente pode ver aqui? Que se por outro lado, né, o símbolo do membro superior estiver livre para se mover, a amplitude, como já tinha citado, pode variar de 170 a 180 graus de abdução, 170 a 180 graus de flexão, 140 a 150 graus de adução horizontal. Então, a articulação do ombro ela é frequentemente lesionada por causa do seu desenho anatômico, foi o que eu falei para vocês, né? A cavidade glenoidal ela tem uma forma esferoide, tá? Ela é côncava, só que ela não é tão côncava igual, por exemplo, ali o nosso acetábulo, onde há um encaixe do nosso fêmur com o nosso quadril. E ali sim nós temos uma cavidade bastante côncava que abraça totalmente a cabeça do fêmur, o que não acontece teoricamente na nossa articulação do ombro. Por mais que ela seja uma articulação esferoide, côncava, mas ela é muito rasa. E como ela é rasa, não há o encaixe total, né, do nosso húmero na cavidade glenoidal, tá ok? Então, por isso que bastante comumente, né, é comum acontecer em academias lesões, principalmente no ombro, tá? E aí uma série de fatores contribuem para essa taxa de incidência de lesões. E aqui eu quero citar para vocês as lesões, né, nesse caso, e as taxas de incidência por conta desse fator anatômico, tá? Então, uma delas, a primeira, né, a superficialidade da cavidade glenoidal. Então, como eu falei para vocês, é uma cavidade, imagine como se fosse um buraco para você encaixar o húmero, porém, esse buraco ele não é tão profundo, tá? Ele é superficial, então facilmente, se o indivíduo tiver frouxidão ligamentar, tá, principalmente, e uma musculatura bastante fraca, o que acontece, o húmero sai da cavidade glenoide. É o que a gente vê como aquelas luxações, ou tem pessoa que não pode dar um tchau, balançar o braço que sai, ele desloca da cavidade glenoide, tá ok? Por conta de que? Superficialidade da cavidade glenoidal. E aí eu abro parênteses para poder falar nos riscos nas academias de iniciantes fazendo muito exercício com amplitude bastante exacerbada da articulação do ombro, e aí pode acontecer esse tipo de acidente em detrimento, primeiro, da superficialidade e segundo, também da fraqueza que a gente vai citar mais à frente, tá? Nesse caso, a frouxidão das estruturas ligamentares. Nós temos ligamentos aí na região do nosso ombro, tá ok? E é claro, esses ligamentos juntamente com algumas musculaturas têm a capacidade de fazer essa sustentação, fazer esse equilíbrio do húmero, do braço inteiro articulado com o ombro. Quando um desses ligamentos está frouxo, tá? Perde a sua capacidade de flexibilidade, né? Ou seja, como é ligamento aí no caso ele não estica e encolhe. Depois que ele vai esticando, chega um ponto que ele fica frouxo. E aí, no caso, só mesmo cirurgia mesmo para poder reduzir essa frouxidão ligamentar, tá ok? Então, falta de força e resistência dos músculos, que é outro fator, já tinha citado em fala, mas para que a gente possa compreender por que é que dá-se esse tipo de lesão nessa articulação em si e principalmente nas academias, tá? Então, basicamente esses aí são os três principais fatores, tá? Superficialidade da cavidade, frouxidão das estruturas ligamentares e falta de força e resistência dos músculos que abraçam essa articulação em si, tudo bem? Voltando, a nossa articulação do ombro, né? Então, consequentemente, as subluxações e luxações glenumerais, tá bom? Anteriores ou anteroinferiores são bastante comuns com a atividade física. Existem casos que o nível de frouxidão ligamentar é tão grande que quando tentam recolocar de maneira inadequada, sem saber a técnica específica, ou melhor, não sabe, não tem experiência,
manda para o hospital, liga para o SAMU, tá ok? Porque quando o nível de frouxidão está muito alto, às vezes acontece essa recolocada aí do húmero na cavidade glenoide, ele acaba ficando por cima de alguns ligamentos e acaba ficando machucando. Toda vez que você faz um movimento, a cabeça do húmero pressiona esse ligamento contra a cavidade glenoidal, tá? E acaba machucando cada vez mais o indivíduo que sofre desse tipo de, teoricamente, de uma patologia, né? Então, embora as luxações posteriores sejam bastante raras, né? Os problemas do ombro atribuídos à estabilidade posterior são um tanto comuns, viu? Outra lesão frequente é a do manguito rotador, tá? E aí tem muitas... tem uns prós e contras, né? Principalmente lá na academia, quando o pessoal vai fazer aquele puxador pelas costas, né? Que aí você acaba trazendo a barra em direção aí à sua cervical, tá? Então, os músculos subescapular, supraespinhal, infraespinhal, redondo menor formam o que a gente chama de manguito rotador, tá? Então, movimentos que acontecem na flexão do ombro, tá? Nessa articulação. Flexão, movimento do húmero esticado anteriormente para a frente a partir de qualquer ponto do plano sagital. Nós já vimos o movimento de flexão, né? Que a gente pode entender de uma forma diferente. É quando eu estou numa posição neutra e eu elevo o meu braço à frente, como se fosse pegar um objeto na minha frente, tá ok? E a extensão seria a retomada desse movimento, ou seja, trazendo o braço ao longo do meu corpo, relaxando. Então, extensão, movimento do húmero esticado posteriormente para trás a partir de qualquer ponto do plano sagital. Às vezes também é denominado de hiperextensão. O que seria a hiperextensão também? Quando você pega o braço e passa além da linha do seu corpo de uma forma posterior, como se você quisesse pegar alguma coisa que está atrás de você sem você se virar de frente, tá? Temos aí também a abdução, que é um movimento lateral ascendente do húmero, viu? Ele acontece também no plano frontal e é quando há o afastamento do corpo para o lado, ok? Quando eu realizo uma abdução. E é claro, nessa articulação do ombro tem vários tipos de abdução. Nós temos uma abdução, né? E uma adução, que seria teoricamente levantar o braço como se fosse para voar, e depois descer, que seria a adução, tá? Quando a gente vai para algum outro plano, nós teremos a abdução horizontal de ombro e a adução horizontal de ombro, tá? Que é um pouco diferente, mas em alguns momentos eu vou estar mostrando um vídeo para vocês, principalmente nas aulas síncronas, que aí depois vocês podem revisar para entender o que seria uma abdução ou uma adução de ombro normal, no plano que a gente já viu, e bem como a abdução e a adução horizontal do ombro, tá? E a adução é o movimento descendente do húmero no plano sagital, aproximando-se medialmente do corpo a partir da abdução. Na abdução eu abro o braço, na adução eu junto os braços, como se estivesse batendo continência, né? Principalmente quem faz isso é policial, pessoas que servem no exército também. E aí nós temos a rotação lateral, né? Que é o movimento do húmero lateralmente no plano transverso e em torno de seu eixo longo, tá bom? Então afasta-se da linha mediana. A rotação lateral é quando, teoricamente, o meu polegar vai para fora da linha do corpo. E a rotação medial é quando o meu polegar vira em direção à minha coxa, tá bom? Então, na articulação do ombro, nós temos também uma abdução horizontal, extensão, né, que é o movimento de um húmero em um plano horizontal ou transverso, em que ele se afasta do tórax, tá bom? E a adução horizontal, também chamada de flexão, movimento do húmero em um plano horizontal ou transverso em direção ao tórax, cruzando. Então, quem faz muito supino na academia acaba realizando esses dois movimentos, viu? Uma abdução horizontal e uma adução horizontal. A abdução, quando a barra está descendo, você está fazendo uma abdução horizontal. Quando a barra está subindo, você está fazendo uma adução horizontal de quem? Da articulação do ombro, tá? E aí temos também uma abdução diagonal, que é o movimento do húmero em um plano diagonal, que ele se afasta da linha média do corpo. Teoricamente, imagine essa abdução diagonal como se vocês estivessem fazendo
o arremesso do handball, tá? E a adução diagonal seria esse movimento do húmero em um plano diagonal em direção à linha média do corpo, tá? Sempre que eu falar linha média do corpo é quando meu braço, tipo, se eu digo que meu braço está se afastando da linha média do corpo, meu braço está saindo de perto do meu corpo, tá? E quando eu disser que ele está voltando, principalmente perto da linha média, quer dizer que meu braço está juntando, está ficando perto do meu corpo. E aí, basicamente, só para vocês conhecerem, a flexão de ombro, né? A extensão de ombro, a abdução de ombro, no caso, teoricamente, poderia dizer que seria uma abdução lateral, a adução do ombro, que seria o retorno, né? Uma rotação medial do ombro, uma rotação lateral do ombro, a abdução horizontal do ombro, tá? A abdução quando há esse afastamento do corpo, a adução horizontal quando meu braço se aproxima da linha média do meu corpo. E aí fica mais a critério de conhecimento, né? Mostrar para vocês principalmente como é que funciona esses movimentos de rotação medial, rotação lateral, que seria externa, né? Num plano horizontal, numa angulação neutra, e quanto que há essa oscilação, por exemplo, de movimentação em graus, tá bom? Mais uma vez o primeiro movimento, né? Quando eu elevo o braço, eu estou fazendo uma flexão. Quando eu desço esse braço, teoricamente, se eu estivesse fazendo apenas até a linha média do corpo, né? Se eu estivesse fazendo até a linha média do corpo, seria aqui, eu faria uma extensão, e quando se passa um pouco dessa linha média do corpo, alguns autores tendem a dizer que a pessoa está realizando uma hiperextensão. Tá? Beleza? Aqui nós temos a abdução lateral. Aqui está a linha média do corpo. Desculpa a linha, porque às vezes a gente não controla o mouse. Então, quando o meu braço se afasta dessa linha média, eu estou realizando o quê? Uma abdução. Quando o meu braço, agora sim, se aproxima da linha média, eu estou realizando uma adução, tá? E aí aqui tem o movimento, né, de rotação medial. Sempre imagina, linha média do corpo. Na rotação medial, a palma da minha mão se aproxima do meu corpo. Na rotação externa, né, lateral, ou no caso o braço se afasta da linha média do corpo, tá? Abdução horizontal, tá? Na abdução horizontal, o meu braço vai estar fazendo o quê? Se afastando da linha média, tá? Ele se afastou da linha média do corpo, beleza? E na adução horizontal, meu braço se aproximou da linha média do corpo, tá? E aí, no caso da abdução diagonal, vocês vão ver que há uma pequena projeção diagonal. Em alguns autores falam no sentido diagonal. Sempre lembra da linha média. Mais uma vez aqui temos a linha média e uma adução diagonal, o braço retorna nesse sentido, bem? Então, músculos da articulação do ombro, quanto à sua localização, o que é que a gente pode entender? Que existem músculos anteriores, no caso o peitoral maior, o coracobraquial, o subescapular, e músculos superiores, tá? Que é o deltoide, supraespinhal, e músculos posteriores, latíssimo do dorso, redondo maior, infraespinhal, redondo menor, tá? Então, isso daqui é para que vocês possam entender que cada um deles se localiza em uma parte diferente do nosso ombro, tá? Nós temos músculos anteriormente, assim como posteriormente e superiormente na nossa articulação do ombro. E são os músculos em questões que eu acabei de citar para vocês, tá? Aqui fica mais uma imagem para vocês poderem compreender, né? Tem um peitoral aqui, tem o serrátil anterior que a gente já citou em aulas anteriores. Por enquanto, essa parte aqui de reto abdômen, oblíquo, transverso, isso aqui fica mais para uma segunda aula, mais para frente, tá bom? E aí tem também o peitoral maior, o deltoide, trapézio, que já foram citados, o esternocleido mais a critério de conhecimento, né? E os intercostais internos e externos, tá?
Mais uma vez uma visão aí, contendo os músculos tanto da clavícula, né, tá ali subescapular, coracobraquial, borda medial da escápula, trapézio aí tem alguns acidentes anatômicos no meio, viu? Nós temos o trapézio numa visão superiorzinha, um pouco mais abaixo do deltoide, aí as cabeças curtas do bíceps braquial, a cabeça longa do bíceps braquial, né? Kleber, eu não sei, eu sempre crio uma confusão para entender qual é a cabeça mais medial, qual é a cabeça mais lateral. Isso aqui a gente vai ver numa aula bem mais especificada quando estiver estudando o bíceps, tá? Mais uma vez aí, mostrando os desenhos dos músculos, ok? Qualquer coisa vocês depois podem dar um pause, a aula é gravada, mas também tudo isso aí também tem no livro que eu já passei para vocês. Enfim, a gente encerra aí essa nossa aula da articulação do ombro, tá? Os movimentos que acontecem, as musculaturas que estão envolvidas, grau de amplitude, grau de estabilidade, tá? E os riscos que sofre essa lesão em detrimento desse alto grau de mobilidade, ok? Então, no mais, pessoal, nessa aula ela é mais curtinha, a gente fica por aqui nesse conteúdo, tá?